Olá, bom dia. E o dia? Hoje é 1º de março de 2023, são 6h07 da manhã. Bom dia. E bom dia. E o motivo da alegria? Santo Deus. Amanhecia. Naquele tempo, Deus me dizia, sorria, sorria e sorria. A questão é você encontrar motivos para se alegrar, para comemorar, para colocar toda aquela estrutura que Deus estava a lhe dar como ascensão. Ascensão da alegria que Deus pede para você alcançar. Então eu disse para Deus, é bom todos os meus dentes eu arrancar. Deus nem pensou em me falar para esse feito eu não realizar. Imediatamente a cadeira esteve a se apresentar. É certo que eu sentei devagar. Mas Deus teve pressa para todos os meus dentes arrancar. Confesso que não foi algo fácil de realizar. Então a minha boca começou a sangrar. Havia tanto sangue, no lugar que Deus me disse para eu com isso não me ocupar. Que eu apenas sentisse a felicidade de cada dente eu poder examinar. E sobre cada dente eu poder falar. E encontrar a alegria que eu tanto estava a precisar. Deus tinha razão. Por que se apegar? Toda a minha couraça ainda estava no lugar. Então, fiquei a pensar na melhor maneira de chorar. Sim, cada dente eu teria que lavar. Eu não poderia examinar o dente nas condições que Deus colocou lá. Eu tinha que ter a minha parte, fazer a minha parte. Eu queria encontrar motivo para os meus olhos o tempo todo, água ali, esbanjar. Mas Deus me disse que eu não deveria desperdiçar uma única gota de lágrima. Que cada dente eu teria que lavar uma única gota de lágrima. E saber calcular. A lágrima que saísse aqui, eu teria que usar para lavar o mesmo dente do mesmo lugar. Para assim a coisa funcionar e eu poder, de fato, a língua atravessar. Compreendendo a utilidade de ter motivos para alegrar. Quem sabe chorar? Saber caminhar. Enxergar o lado daqui, o lado de lá. Olha, quando essa tarefa eu comecei a realizar, eu vi que o mesmo motivo que eu tinha para chorar, eu também tinha esse mesmo motivo para alegrar. Cada coisa que eu buscava para me alegrar, essa coisa também podia me dar motivos para chorar. Porque a alegria eu estava a esbanjar. Eu não poderia mesmo encontrar motivo de choro no lamentar. Eu tinha que buscar cada coisa e deixar o meu coração verter lágrima e cada dente
lavar. Quando todos os dentes eu estive a examinar, passando pelo processo que Deus estava a me mostrar, eu vi o quão é bom a gente poder salivar. Considerei a dificuldade de ter sangue ali o tempo todo, o tempo todo. E a saliva tendo mesmo. Mas fiquei pensando, se a minha língua viesse a secar, como seria difícil. Como seria difícil eu com aquilo tudo lidar. Então disse para Deus que eu queria a minha língua arrancar. Desde a estrutura básica. Deus então me disse para eu mesma assim realizar, que as minhas mãos não estavam a sangrar não. Que os meus dedos, ele não tinha arrancado não. Eu poderia usar as duas mãos para toda a estrutura da língua puxar. Eu me lembrei das vezes em que pai comprava língua de vaca para a mãe cozinhar. Me lembrava perfeitamente de tia Lina dizendo que tinha que espancar a língua. Pá, pá. Sim, porque se pai tomava cachaça não podia de fato cozinhar ali a língua sem bater, papai, colocar uma dose de cachaça para de fato o antídoto. Eu não tive dúvida. Entrei naquele lugar, puxei a língua e comecei de fato a bater aqui, bater acolá, pá, pá, pá. Então eu vi tia Lina se apresentar. Com motivos de sobra para eu chorar. Eu não queria naquele momento ali estar, mas tia Lina se aproximava devagar. Os braços estiveram a me alcançar e ela esteve a me abraçar de uma maneira que eu naquele momento nem estava a esperar. Ela apenas me disse: comigo você pode contar. Eu vou mexer no caldeirão do vatapá. Era Páscoa. Sim, era Páscoa que estava a chegar. Não tinha como, pela Sexta-feira Santa, não passar. Naquele momento em que tia Lina comigo estava a conversar, eu vi alguém se aproximar. No rio de lágrimas a debulhar. Eu fiquei a pensar nos momentos em que mãe tinha a alegria para nos dar. Uma alegria a se diferenciar. Ela sabia a história contar. Ela sabia até um ator imitar, dando gargalhadas para a gente também acompanhar. Assim eu pude alcançar todas as pessoas que fizeram parte do lar. E essas pessoas começaram a chegar, cada uma trazendo algo de cunho muito particular. Compreendia a utilidade da arcada dentária a gente usar. Umas tinham sorriso para dar, outras tinham, de fato, motivos para, de fato, ali, o dente funcionar como uma matraca. E uma música ali mesmo, a se descortinar. Naquele momento eu vi vocinhar. Sim, vocinhar, chegar e me mostrar algo de cunho muito particular. Era Deus menino no altar. Como lidar com aquilo tudo? A minha língua ali.
Eu nem mesmo sentia que aquilo poderia surgir de uma maneira assim, mas vozinha estava ali. Então, eu desejei mesmo, não sei se gritar, talvez sussurrar. Me lembrei dos dentes. De cada dente que eu estive de fato a lavar, de toda a estrutura. Então, eu deixei o meu pensamento me levar e mais uma vez com Deus eu fui falar. Eu disse para Deus, olha, diante daquele ambiente, daquela circunstância, com aquelas pessoas, eu quero o meu miolo arrancar. Eu vou pedir para a mãe uma fritada, do tipo frigideira, ela preparar. Com cada ovo que eu encontrar. Deus me disse para eu, de fato, usar toda a estrutura que o cérebro poderia me dar. E naquele momento Deus fez questão de arrancar. Estava lá toda a massa cinzenta. Soprou e num saco esteve a colocar. E me disse, é bom de fato aproveitar. Fiquei pensando no paladar. Não tinha dente, não tinha língua, mas tia Lina estava lá. Quando os dentes, Deus costuma arrancar a garganta, ele vai alargar. Naquele momento eu pedi para o menino Deus me ajudar. E ele enfiou a mão e começou de fato toda a minha estrutura aqui. Pensei que eu não pudesse nem mesmo o pescoço levantar. Tamanha era a beleza. Sim, olha, eu fiquei pensando na grandeza daquilo tudo que Deus estava a me dar. Sem dente, sem língua, mas com as possibilidades de no fundo do poço entrar. E pedi para a mãe usar cada coisa que o divino esteve a me dar para aquela fritada ela preparar. Pensei em usar uma batatinha aqui, outra batatinha acolá. Mas me lembrei da poesia que costumamos recitar. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Então, diz para o divino, eu vou usar as batatinhas dessa singela citação. O divino então me disse, haja conforme a situação. Não foi fácil pegar batatinha aqui e batatinha acolá. Não, mas mãe estava lá, pronta para aquela fritada preparar. Eu desejei mesmo degustar. Havia um cheiro um tanto particular, mas Deus havia me dito para eu apenas sentar. E de tudo aquilo, eu somente depois que a coisa estivesse no lugar. Pensei em sentar, pensei em deixar de fato toda aquela gente ali, de alguma forma comigo estar, mas Deus também me disse, é preciso respeitar o que cada uma tem para dar. Não era simples. Não era simples não ter língua para falar. Não era simples não ter dente para quarar. Não era simples ali estar tendo que a cabeça curvar. Afinal de contas, o divino esteve de fato a alargar. E o pescoço podia mesmo. E eu ficar feito girafa no lugar não, curvada. Fui ser a mulher curvada. Examinei toda a estrutura da casa.
A coisa estava por demais complicada, mas eu era apenas uma simples dona de casa. O que uma simples dona de casa tem para ofertar, tem para dar, tem para de fato colocar no altar? Naquele momento, mais uma vez com Deus eu fui falar. E eu disse para Deus, toda a minha estrutura, eu preciso de fato doar. Tem algo que eu não estou a gostar. Eu sei que o Senhor pode não concordar, e se assim o Senhor me falar, eu não vou realizar. Mas se o Senhor me autorizar, deixarei todo o meu corpo para lá. Não acho justo. Não acho justo. Tudo aquilo é ficar perdido em algum lugar. Jogarei a minha ossada lá. Deus então pegou um machado para toda a minha ossada e ele separar. Pensei na dificuldade que eu iria encontrar em chegar sem nada, sem osso, sem carne, sem língua, sem nada. Eu seria apenas um fantasma dentro daquela estrutura encontrada. Respirei, aliviada. Deus então me disse, aproveite essa estrutura básica. Era uma fumaça. Lembrei da sarça que queimava. Fiquei a pensar que eu poderia ser uma tábua. Sim, eu poderia ser uma tábua. As minhas leis ali, com toda certeza, Deus colocava. Compreendi a importância da gente não se apegar a nada. Ali estava uma lição primorosa. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu poderia amar o próximo assim. Eu poderia amar o Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas e o próximo. Eu poderia ser essa tábua. Ali eu virei uma espécie de cangaia. É verdade, uma cangaia. Era importante você se colocar naquela condição, sim, de mulher curvada. Como seria difícil carregar aquela carga. Sendo fantasma, sem ter absolutamente nada. Mas havia a fumaça. Sim, de dia ela se manifestava. Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E de noite, o fogo da sarça me dizia a mesma coisa básica. E assim eu realizava. Naquele momento, uma chuva me acordava. Ácida, a chuva ficava. Eu então me levantava. E o divino me cumprimentava. Bem-vinda, dona de casa. Bem-vinda. Só o divino poderia me falar algo assim. Mas a questão é que o divino não sorria para mim. Estranhei aquela situação ali. Olhei aqui, olhei acolá. Me lembrei das 18 horas. Sim, que um dia eu estive a argumentar com Deus. Olha, se a coisa se complicasse, para mim a coisa pegar-me de 18 horas para com cada um estar. Para com cada pessoa que fazia parte
do lar, que era amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo. Estava esquisito. Mas o divino estava lindo. O divino lindo, sem nenhum sorriso, mas me olhando de um modo esquisito. Levantei devagar, a chuva ácida deixava as suas marcas. O divino então me falava: Santo Deus, finalmente eu pensei que fosse ficar aí. Qual o problema? O problema? Não, eu não quis dizer o problema. Qual o dilema? Dilema? Qual o sistema? Fiquei de fato a escutar. O divino lançando pergunta aqui, pergunta acolá. Naquele momento, todo o meu corpo parecia queimar. Eu não estava a gostar, não. Não estava a gostar, mas eu poderia enxergar cada gota de ar, ali, a se misturar. Às vezes parecia secar, às vezes parecia de fato borbulhar. Era algo que, naquele momento, eu nem queria mesmo encarar. Mas o divino me dizia: nós não temos mesmo como essa situação controlar. Você sabe o quão é difícil a gente respirar. Principalmente quando a gente está a desconsiderar, sabe como é que é? Um bichinho aqui, outro bichinho acolá. Naquele momento eu vi cova. Eu vi cova e mais cova, 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 e mais cova. Parecia que cova estava de fato a gases soltar. Eu poderia até, de fato, pensar assim: eu nunca vi defunto peidar. Eu nunca ouvi falar nem da boca de tia Nina, que costumava cada história de fantasma criar. Eu nunca vi, quer dizer, ouvi, não, nunca vi ela mesmo, com aquela boca dela, de assombrar, quando ela queria história de fantasma criar, ela falar que defunto costumava peidar, bufar, gases soltar. Mas naquele momento, os gases estavam lá. Eu tive uma vontade enorme, enorme. Mas o divino me disse, imagine só, quando o tempo da decomposição terminar e ver-me sonhar em acordar, conforme aqui você estará a realizar. Que pensamento, verme, costuma encontrar? Assim que ele começa a reparar que tem vida, em outro lugar. Verme, com toda certeza, precisa de se alimentar. A primeira coisa que verme costuma realizar é a mesma coisa que um ser vivo. Logo começa, de fato, a imaginar, sim, que ele tem paladar, que tem saliva, que precisa, de fato, degustar. E aí, imediatamente, ele vai procurar o lugar onde o alimento está, como nós costumamos realizar, quando nós costumamos levantar e precisamos do estômago forrar. Quão difícil seria mesmo falar para a gente do lugar que era preciso, de fato, uma realidade encarar. Mas o divino me disse: coloca os pezinhos da humildade nesse lugar e deixe apenas a vida de Deus, a vida de Deus lhe dominar. Eu logo disse: assim que eu levantar,
essa chuva ácida toda que me molhar, eu vou tombar. Mas o divino me disse que eu não deveria me preocupar, deveria eu ser semente. Levantei devagar, a chuva ácida a me queimar, tombei. Mas vi féculas, mais féculas e mais féculas de batata a se espalhar. Puxa vida. Fiquei pensando na possibilidade de paz cinza virar. Eu disse, não vai prestar? Não vai prestar? Com quem, de fato, eu vou dialogar? Com quem eu vou colocar dente para quarar? Eu preciso toda essa estrutura buscar. Aí eu corri aqui, corri acolá, corri aqui, juntei a fécula de batata, daquela batata. Que alívio. Não, que alívio. Eu disse para o Divino Santo Deus. Tive um medo danado de deixar o pai passar para outro lugar. Mas aqui está. O Divino então me disse, tem certeza de que você vai mesmo querer segurar essa fécula de batata? Olha que seu corpo pode de fato piorar e você precisar mesmo das 18 horas descansar. Eu disse para o Divino esse risco. Não, esse risco eu vou colocar no altar. Foi assim que eu estive a gravar, sim, 3 vídeos. Eu disse, santo, se tem uma possibilidade de eu ficar 18 horas sem ter condições nem sequer de pensar, é melhor eu deixar essa herança para alguém. Aí gravei os 3 vídeos e deixei lá. Sabe como é que é? A gente não pode descartar o castiçal. Se eu não posso colocar vela, simplesmente não tá. Corro o risco da toalha queimar, fogo pegar e toda a beleza da igreja. Toda a beleza da igreja. Eu, de fato, prejudicar? Não. Então, peguei aqueles 3 vídeos, fiz os 3 vídeos. Um lindo castiçal. E coloquei a vela lá. E disse para a vela, pode confiar. Se queimar, tem isso. Para de fato no lixo jogar. Mas eu vou lutar. Eu vou lutar com toda a estrutura que Deus esteve a me dar. Mas sabe como é? Uma coisa é você planejar, programar, você colocar tudo lá. A outra coisa é a hora. Não, a hora H. Porque Deus, uma lição sempre esteve a me dar. Nunca deve em ti pensar. Seja como for, você tem que voltar e pegar o último que ficar. Santo Deus. Eu não seria a primeira em nenhum lugar. Eu sempre estive a acreditar que era bom no meio a gente caminhar, sei lá. Se a coisa pegar, a gente tá no meio, corre pra frente, corre pra trás. Mas última, você toda hora tem que voltar. Pegar o último e colocar no lugar seguro. Olha, você vai ficar nesse lugar, porque aqui a fila vai lhe sustentar. Você não aguenta caminhar, fica aqui. Aí você diz assim pro primeiro, olha, você caminha reparando esse carro. Porque ele precisa mesmo que você venha ajudar. Aí você diz para o último, olha, você cuide do segundo. Porque se ele precisar, você precisa empurrar. E todas as vezes que eu tinha que voltar para um último pegar, eu tinha que me lembrar. Precisa mesmo a sua vida desconsiderar. Não dá para, de fato, carregar o último pensando em se salvar. Olha, acho que por isso que defunto sempre comigo gostou de estar.
Defunto sabia que eu não iria deixar ele lá para a minha vida preservar. Defunto sabia enxergar isso no meu olhar. Quando eu chegava, que defunto vinha comigo conversar, já era deixando toda a vida dele. Sabe? O quê? Para eu examinar. Eu sempre entendi aquilo que defunto tinha para dar. Estrutura para eu carregar. Confesso que eu estive muitas vezes a me cansar. Sim, porque uma coisa é defunto. Sim, com estruturazinha para você pegar. Uma coisa é uma criancinha que tem dificuldade até lhe olhar. Uma coisa é um dentezinho de leite você lavar e dizer para esse dente de leite, seja como for, eu vou me lembrar de tudo aquilo que você esteve a passar e vou fazer questão de anunciar. Mas você, de fato, entrar num lugar onde tem defunto velho. O quê? O dito velhaco. Fantasma de direito e de fato. Aí você compreende a utilidade de você deixar tudo para lá. Até mesmo sua carcaça queimar para fantasma. Você virá para você compreender a dor de quem você vai encontrar. E você compreender que eles não têm como sair de lá. E você, quantas viagens precisar, você tem que ir. Vai, bora. Eu não aguento, mas eu vou lhe carregar. Isso quer dizer que eu vou criar todas as condições de você mesmo encontrar a sua vida nesse lugar. Fácil não será. A dor vai lhe derrubar. E para mim vai sobrar, é verdade, é verdade. Não foi fácil cada livro confeccionar considerando o lado de lá, não. É fácil um livro, um texto, um vídeo, eu aqui considerando essa que aqui está ao meu lado. É fácil. Eu vou sentar e vou de fato buscar toda a coisa que eu estive de fato a encontrar. Eu vou organizar de uma maneira em que qualquer pessoa que assim desejar vai de fato o pensamento alcançar. Eu vou sentar, como aquilo estou a fazer, vou gravar, conforme Deus esteve a me solicitar. O difícil é quem está lá. O difícil é você ter braço. Ter braço e falar para a pessoa, me dê os seus braços. Porque os seus braços eu preciso usar para você saber o peso da vida que você tem que levar. É com os seus braços. Eu vou lhe ajudar. Mas a dor a gente vai compartilhar. 100% sua, 100% minha. A minha dor você vai levar. Você vai saber o quão é difícil para mim aqui estar. Sabendo que eu nada posso realizar para lhe ajudar. Porque isso que eu estou a fazer, 100% depende de você. 100% depende de você. Nem sei quantas vezes eu tive que escrever um texto para alguém compreender a dificuldade de ali viver. Mas eu nunca estive a desmerecer a vida que cada um desejou ter. Nunca estive a desmerecer, não. Cada texto eu estive a escrever considerando cada fio do seu viver. E cada um sabe por quê. Eu nem preciso aqui dizer o que eu preciso mesmo fazer e assim eu vou corresponder. Trazer meios da gente saber coisas que a gente ainda não conseguiu entender. Sabe, quando a gente está no banco escolar e o professor, a professora,
Começa a explicar por quê. Como usar? Por que junto, por que separado, por que acentuado, que momento o que é por quê e o que não é por quê, aquele que de quê. E ali você, no momento de testar, você precisa colocar o seu conhecimento. Muitas vezes não é fácil. Imagine uma pessoa que está naquele lugar, tendo que separar, porque junto, porque separado, com aquele que de pesar, sem ter lágrimas, para de fato chorar, desejando apenas uma oportunidade para a sua história de vida ele contar. Porque assim ele sabe que a realidade ele vai levantar. Mas cada um naquele lugar também tem o mesmo desejo. E não é fácil. Porque quando a gente começa a história a contar, história a contar, história a contar, sabe? Sabe aqueles que a gente esteve a prejudicar, ó, é sinal para nos encontrar. E a gente tem um medo danado de encarar. Uma areia aqui, outra acolá, uma areia aqui, outra acolá. Eu não desejei nenhum deles apedrejar. Mas a verdade de cada um, a verdade de cada um, eu desejei mesmo encarar. E dizer para cada um, não é fácil mesmo. Não é fácil a gente crime praticar. Não é fácil de criança a gente abusar. Não é fácil mesmo a gente esbanjar aquilo que não pertence a gente. Não é fácil, de fato, a gente esquartejar. Não é fácil toda uma estrutura criar para toda uma sociedade a gente aniquilar. Não é fácil a gente desejar o nosso pensamento infame jogar. Como se isso fosse uma coisa boa no lugar. E quanto mais eu poderia aqui falar? O homem tem o direito da sua própria história de vida. Ele assinar. Mas não é conforme o pensamento que o outro vai lhe dar, não. A nós cabe criança respeitar. Mas se a gente é capaz de criança a gente desgraçar, como a gente pode querer mesmo assinar um código de ética nesse lugar, se a gente não sabe nem mais o que é beabá? Olha, quando o bicho mesmo, a gente resolve virar, achando mesmo que isso o tempo todo vai nos beneficiar. Imagine a peleja. Imagine a peleja que será quando pé juntar, olho fechar e a mão alguém fazer questão. Vai desgraça para aquele lugar. Livre de você eu vou estar. Imagine que tudo aquilo que era ilusão. Sim, porque uma coisa é a gente aqui estar, tendo dinheiro para comprar uma amiga aqui, outra acolá, uma esposinha aqui, outra acolá, um neguinho aqui, outra acolá. No jeito de falar, ô meu neguinho, vem cá. Imagine quando a gente não tem mais esse poder de dinheiro manipular. E alguém fazer questão de nos olhar na nossa ossada escarrar. Vai desgraça. Livre eu vou ficar. E ainda fingir lamentar. Coisa comum nesse lugar. Coisa comum.
A gente gosta mesmo de se enganar. Acha mesmo que tudo aquilo que a gente esteve a praticar, o outro vai apagar quando de fato o corpo tombar. Eu quero saber como é que alguém ó, mesmo estando aceitando o dinheiro que o outro esteve a dar, eu quero saber como esse alguém vai de fato chorar quando o corpo tombar. Alívio, aliviado, esse alguém vai ficar. E ele vai fazer questão de escarrar, livre daquela desgraça que eu estive a ficar. Eu nunca quis isso escutar. Podem qualquer coisa sobre a minha ossada falar, mas não será a verdade do meu caminhar. Não será. A minha verdade é aquela que aqui eu estou a depositar. Com os livros que eu estive, de fato, vou deixar transpontidos. Sim, porque os livros que eu estive a buscar, estruturar como leitora nesse lugar. Com os textos, com os vídeos. Essa é a minha realidade. Tudo mais que vier de fato a falar sobre a alçada que vai tombar, não vai ser luz para o meu caminho que eu vou encontrar. O meu caminho divino já esteve a preparar. E é sobre esse que eu vou caminhar. Tudo mais eu estive a desconsiderar. Em nenhum momento eu estive a me apegar. A corpo aqui, corpo acolá. Largo o meu corpo em qualquer lugar, para cada leitura eu realizar. Assim foi e assim sempre será. Portanto, eu posso de mim falar. Posso. Mas é do jeito que eu sempre estive a realizar. Não vou, de fato, costurar minha boca para agradar ninguém nesse lugar. Eu respeito cada pessoa, como eu respeitei os meus queridos amigos que eu estive de fato a conquistar naquele lugar. Ainda que a vida deles fosse difícil. Aqui e acolá. Não julguei. Eu apenas desejei com cada um estar. Seja uma estrelinha aqui, uma estrelinha acolá. Sim, essa estrela que a gente costuma de fato amar, mas deixa de ser estrela naquele lugar. Não há dificuldade. Essa é a minha realidade. Eu apenas sou essa pessoa. Confesso que não gosto. Não gosto mesmo de ter que falar dessa que aqui está. Mas se a necessidade vier a se apresentar, de boa vou realizar. Mas é respeitando de fato os limites de vida particular. Portanto, digo sempre, comigo pode contar. É natural a gente querer de fato perguntar. É natural a gente desejar vínculo criar. É natural. O que não é natural é a gente querer esmiuçar aquilo que não cabe a ninguém realizar. Eu estou bem. Estou, não digo a descansar, não. O divino me disse para de fato eu um certo caixão preparar. Sim, não é motivo de eu chorar, não. Não é, não.
É uma alegria eu poder, de fato, esse caixão preparar, é uma alegria. Tristeza seria se eu não pudesse o corpo amparar antes mesmo do corpo tombar. E como de fato o divino me disse, para com a família estar naquele lugar, trazer toda essa estrutura de vida familiar que eu estava a precisar, que eu de fato nesse momento fosse esse caixão preparar. Sim, porque uma coisa é caixão de anjo é a gente preparar. A outra coisa é a gente desejar enfeitar. Sim, porque caixão de anjo a gente pode até comprar, encomendar. Mas quando a gente quer de fato, quando a gente quer anjo enterrar, a gente tem que colocar a doçura, alegria, nobreza, beleza, felicidade e tudo aquilo que o anjo desejar. Olha, que há muito tempo eu estou, de fato, tentando encontrar um meio desse caixão. Sim, porque elementos você vai buscar. Uma coisa é você saber juntar, mas o divino me disse, é hora desse caixão você preparar, faça conforme você desejar. Eu não vou de fato nem sequer opinar. E olha que eu tenho de fato encontrado tanto motivo para me dedicar, que eu até fui falar com Vossa Senhora, dizendo para ela, coloque Deus menino no altar. E deixe o anjo anunciar toda a felicidade que nós podemos plantar quando Branca de Neve desabrochar. Ela então esteve a me falar. Eu até pedi para João a latada preparar, porque ele sabe da dificuldade que é Branca de Neve, a gente de fato plantar. Mas como ele resolveu finalmente desse assunto cuidar, eu confesso que o meu coração esteve aliviado. Eu disse para a Vossa Senhora, olha, faz tempo que eu não vejo o vovô Branco assoviar. Ela então me disse, pois é, desde que ele começou a assoviar, o meu coração começou a chorar. Não sei se é bom eu regar Branca de Neve com essas lágrimas nesse lugar. Eu disse para a Vossa Senhora, a questão não é ser bom ou ser ruim. A questão é a gente dar aquilo que a gente tem para alcançar. E se as lágrimas é o que tem para ofertar, lave Branca de Neve antes de plantar. Eu tenho certeza de que assim ela vai se alegrar. A mim, o direito de colocar um dente para quarar, seja para falar, seja para gargalhar. Os motivos da minha vida levar, Deus sempre esteve a me dar. Assim quanto motivo mesmo para todos os dias eu levantar e me agraciar. Saber que aqui ou acolá eu sempre fui Cássia Franco. Ainda que me dissesse para Cássia Maria eu virar. Nunca virei Cássia Maria nesse lugar. Mas Maria de Cássia eu fui buscar. Para Cássia Franco eu poder assinar. Sempre foi assim e assim sempre será. Bom dia. E vamos lá. A gente pode mesmo colocar Deus menino no altar e deixar Deus menino nos guiar. Simples será. Obrigada.